Hoje vamos ler um texto assim super lindo, importante e que na verdade é tudo que direciona, é o caminho realmente do livro Um Curso em Milagres. O plano de perdão do Espírito Santo. A expiação é para todos, porque o caminho para desfazer a crença em que qualquer coisa seja só para ti. Perdoar é não ver. Bom, aqui já dá para parar, né? Perdoar é não ver. Então, nós só conseguimos dizer que nós perdoamos um acontecimento quando nós já não o vemos mais. O que significa não ver? É quando aquilo já não tem mais sentido. É quando aquilo que nós achamos que foi um erro, deixou de parecer um erro. A nossa percepção mudou sobre aquele fato, sobre aquele tema que incomodava. E aqui nesse texto ele é muito claro quando ele fala, o livro todo fala disso, que o perdão, na verdade, é algo que aqui nesse mundo ele tem um significado, porque nós estamos como ego, e o ego dá significado para as coisas e dá significado para o erro. O erro aqui, nós podemos mudar o nome de erro para pecado, né? Então, tudo aquilo que nós fazemos e que nos machuca, aquilo que o outro faz e que nos machuca, é por conta da nossa percepção equivocada sobre o que é a vida, o que é o outro e o que nós estamos fazendo aqui. O livro também fala uma coisa assim muito, muito profunda e brilhante sobre Deus não dar significado a nada do que acontece aqui. O que é não dar significado? Isso aqui realmente foi algo criado pelo ego. São as distorções da nossa mente que fazem com que nós sintamos todas as coisas negativas que aparecem na nossa zona aqui, na nossa vida. Então, quando nós damos valor com a percepção do ego, quando nós vemos algo como algo que precisa ser perdoado, quando algo nos fere, é porque nós estamos com a percepção do ego. Eu vou continuar porque acho que ele traz uma outra coisa importantíssima aqui sobre a função do Espírito Santo. Perdoar é não ver. Olha, portanto, para o que está além do erro e não permitas que a tua percepção pare nele. Então, nós não podemos parar a nossa percepção no erro em si, no fato em si que aconteceu. Quando nós focamos naquilo, então aquilo passa a ser mesmo um erro e aquilo nos fere. Naquilo vem o julgamento e não só o julgamento, como a condenação. A condenação de que aquilo nos fere, a condenação de que aquilo é errado, a condenação de que aquilo merece um perdão. Pois vais acreditar naquilo que a tua percepção demonstra. Então, aquilo que a gente percebe como algo negativo, a gente acredita naquilo. Então, aquilo se torna um erro. Então, aquilo se expande. Aceita como verdadeiro só o que teu irmão é. Olha que lindo isso. Aceitar só o que é. E o que é? É aquilo que Deus percebe. Deus percebe só a perfeição. Então, quando nós vamos olhar para o outro, e até para nós mesmos, né? Ao invés de nós olharmos para nós com condenação ou para o outro, com esse olhar de condenação e de ver a falta e a falha, a gente sofre e a gente vê como um erro. Aceita como verdadeiro só o que teu irmão é, se queres conhecer a ti mesmo. Porque, na verdade, quando nós projetamos lá fora o erro do outro, nós estamos percebendo isso em nós mesmos. Então, nós estamos vendo no outro o que nós também temos. Então, quando nós estamos vendo um erro, o pecado,
as distorções e estamos focando nelas e sofrendo por elas, é porque ainda nós estamos vendo. Precisamos usar o perdão como um caminho para deixar de ver. Percebendo o que ele não é, não serás capaz de conhecer o que tu és, porque o verás falsamente. Então, nós vemos de forma errada, né? Porque nós estamos vendo com o olhar do ego. Lembra-te sempre de que a tua identidade é compartilhada e que o seu compartilhar é a sua realidade. Então, assim, a nossa visão, ela é compartilhada. O que nós vemos no outro, nós temos em nós, porque nós somos uma coisa só. Nós somos aqui, enquanto forma, nós somos seres fragmentados. Eu sou a Marli, você é a Maria, o João. E quando nós estamos vendo o erro do outro, e quando nós sentimos que o outro fez algo de ruim e que merece um perdão, ou que não merece o perdão, porque nós estamos equivocados. E vamos mais adiante. Tu tens um papel a desempenhar na expiação, mas o plano da expiação está além de ti. Expiação, para o livro Um Curso de Milagres, é a correção. A correção do nosso pensamento, do nosso jeito de ver as coisas. Tá? Então, nós temos um papel a desempenhar nessa correção. Nós precisamos corrigir essa nossa mente, esse nosso olhar diante da vida. Mas o plano da expiação está além de ti. O plano dessa correção, ou seja, nós só conseguimos corrigir essa visão estando neste mundo quando isso está além de nós. Nós, como nós podemos dizer que somos fracos, porque nós somos apegados ao sofrimento. E nós só conseguimos mesmo entender todo esse processo entregando a alguém que tem esse poder de agir dentro de nós, de agir na nossa mente. Não compreendes como não ver os erros, né? Porque para nós é muito difícil, né? Nossa, aquele cara fez uma coisa errada. Eu não vou nem citar exemplos, porque daí pode falar, nossa, mas aí do lado o seu ego vai contradizer o meu ego aqui que está querendo explicar sobre uma outra perspectiva, que como não é errado isso? Como não é errado fazer aquilo? Então essa percepção do erro é o julgamento que o ego traz diante das circunstâncias que nós vivemos aqui. Então todos esses erros, eles têm um respaldo no ego. O ego que está protegendo ele, dando valor a ele. Não compreendes como não ver os erros, porque se compreendesses, não verias o erro. Então, sozinhos, a gente tem essa dificuldade. Como não é errado fazer aquilo? Nossa, aquela pessoa roubou, aquela pessoa fez isso, né? Porque sempre nós estamos olhando lá fora. Então, isso é um erro, é um mal que a pessoa causou. Mas por que tem tudo isso aqui? Eu acho que é bom eu fazer até um parênteses. Porque este mundo é o mundo da dualidade. É um mundo aqui, a Terra, é um mundo realmente que nós temos que retornar a este ser perfeito. Porque aqui nós temos essa dualidade entre o bem e o mal. É um mundo onde existe a polaridade. E nós caminhamos entre esses dois opostos, né? Nós estamos sempre caminhando ali. Então a gente tem dificuldade de fazer esse alinhamento e entender que nada disso é verdadeiro e real. Acreditas que não o fizestes ou que podes corrigi-los sem um guia para a correção. Acreditar que não os fizestes ou que podes corrigi-los sem um guia, acreditar que não fizemos um erro e que nós podemos corrigir sem a ajuda de um guia para a correção seria meramente persistir no erro, né? Então, por nós mesmos, nós não conseguimos isso.
E se não segues este guia, os teus erros não serão corrigidos. Então, quando nós, por nós mesmos, queremos modificar tudo isso, essa percepção, a gente não dá conta, porque o ego realmente vive nessa dualidade. O plano não é teu devido às tuas ideias limitadas a respeito do que és. Nós somos muito limitados, nós ainda acreditamos que somos um ser mau, que nós cometemos erros e equívocos e que somos pecadores. Então, por isso que por nós mesmos nós temos a dificuldade de modificar a nossa percepção. É desse senso de limitação que surgem todos os erros, por conta de nós nos reconhecermos como seres limitados, que surgem esses erros, né? Que nós cometemos tantas coisas que nos fazem mal. O caminho para desfazê-lo, portanto, não vem de ti, mas é para ti. Então, o caminho para a gente desfazer esses equívocos e nos sentirmos bem, eles existem, tá? Mas eles não vêm de nós mesmos, mas ele é para nós. Esse caminho está aqui à nossa disposição. A expiação é uma lição em compartilhar. Então, a correção é esse compartilhar essa correção, que te é dada porque tu esquecestes como fazê-la. Nós, por nós mesmos, enquanto ego, esquecemos como fazer para corrigir isso, para ver de forma diferente. E o Espírito Santo apenas lembra-te do uso natural das tuas capacidades. Olha que lindo que é isso. O Espírito Santo, então, a função dele é nos lembrar de voltar para esse ser perfeito que Deus criou. Então, a mensagem de hoje é sobre esse plano do perdão do Espírito Santo, né? Esse perdão que a gente consegue entender que nada precisa ser perdoado, que todos os equívocos que nós cometemos, todos esses equívocos que nós achamos que precisa de perdão, ele vai ser ressignificado através do Espírito Santo, que consegue transmutar e modificar toda a nossa crença nesse erro. Então, as nossas escolhas, a nossa vida, ela tem um outro jeito de ser vivido, de ser visto. Por isso que esse comecinho da lição está o segredo. Perdoar é não ver o erro, não ver os equívocos. Então vamos pensar mesmo na profundidade que é o significado do perdão. O perdão não é, eu tenho que ser bom porque o outro fez isso, ele não sabia o que fazia, eu sou superior a ele. Talvez esse processo do perdão, ele até passe por esse caminho. O ego até leva por esse lado. E quando a gente está tentando ter essa compreensão, nós vamos talvez trilhar até esse caminho na nossa mente, né? Fazer esse caminho aqui nas nossas sinapses neurais aqui, para a gente ter essa compreensão. Mas depois tudo isso vai se desfazendo para a visão verdadeira de que nós não precisamos perdoar porque nada aconteceu. Porque foi apenas um equívoco mesmo, um equívoco de pensamento, tá? Então, o perdão, ele é um exercício mesmo de ver a vida de uma outra forma. E que todos nós temos essa capacidade, porque nós somos esse filho perfeito que Deus criou. Então vamos pensar nisso com bastante carinho, do que nós conseguimos enquanto ego, o que nós fizemos, o que a nossa percepção fez deste mundo e dos equívocos, daquilo que nós achamos que precisa de perdão, daquilo que nós fizemos e que muitas vezes nós não conseguimos nos perdoar por conta dessas crenças que são muito fortes em relação ao pecado, ao não merecimento, porque da condenação, de julgar e de condenar, porque nós estamos aqui sempre julgando, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, nós estamos aqui nessas escolhas. E quando nós temos algumas escolhas que não nos fazem bem, ou que o outro faz algumas escolhas que nos ferem,
Então a gente entra nesse julgamento e na condenação. Então, a partir do momento que nós vamos entregando e nos abrindo para reconhecer esse ser perfeito que nós somos, nós deixamos a condenação. E esse perdoar é não ver. Daí sim, nós completamos esse processo do perdão. Aí nós podemos entender como Deus não dá significado a isso que nós achamos que é imperdoável, aquilo que nós achamos que merecemos punição. Vamos corrigir mesmo a nossa mente para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa mesmo viver nessa sintonia, relembrando cada vez mais essa proximidade com Deus e essa junção, né? Tirando esse mundo da polaridade, que é o mundo da dualidade que nós vivemos aqui na Terra, do certo e do errado, do pecado, né, da tristeza e da alegria, e daí a gente vai vivendo esse equilíbrio quando nós nos rendemos ao amor de Deus. Pense nisso.